Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de regras gerais de redação. Nós vamos falar de como que deve funcionar o formato, desse arquivo que vocês vão produzir como trabalho final para essa disciplina. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é com relação aos formatos, tá? A margem, tá? A gente tem que atentar a esse espaçamento da margem, configurar, o arquivo para essa margem, tá? Então, margem esquerda 3 centímetros, margem superior 3 centímetros, margem à esquerda e margem inferior 2 centímetros, tá? Então, para começar a escrever, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é deixar o arquivo todo padronizado, porque vai facilitar, na hora da escrita, e vocês não vão ter que ficar voltando, corrigindo essas formatações, São detalhes que muitas pessoas que fazem revisão pegam no pé, é um detalhe bem crucial. Bom, outra coisa que a gente deve falar é com relação às fontes, tá? A fonte de texto, a norma não especifica, qual o formato que pode ser utilizado, ela não especifica isso, ela só deixa claro que tem que ser uma letra legível, tá? Normalmente a gente utiliza ou Times New Roman ou o Arial. Bom, no caso do Cefet, eu costumo de usar o Times, tá? E o tamanho dessa letra é 12 para todo o escopo do trabalho, com algumas exceções, A gente coloca um tamanho reduzido, no caso de 10, para citações, notas de rodapés, paginação, legenda e fontes de ilustrações e tabelas, tá? Então, esses pontos aqui, a gente deve colocar tamanho 10. Outra coisa é o espaçamento. O espaçamento entre linhas do escopo do texto vai ser de 1,5, tá? E em legendas, em fontes, a gente acaba utilizando espaçamento simples, tá? Porque a intenção é que a legenda, e a fonte fique sempre próximo ou a ilustração e a tabela, tá? Outra coisa que eu não mencionei aqui, que eu não escrevi no slide, que é importante ser dito, é que o escopo do texto ele tem que estar no formato justificado, tá? Não coloquem alinhado à esquerda e nem alinhado à direita, tá? O arquivo ele tem que estar no formato justificado. Outra questão é com relação aos parágrafos, tá? Que pode ser feito um recuo no início de cada parágrafo, e aí não necessita de um espaçamento entre cada um desses parágrafos, tá? Ou, caso contrário, faz todo o parágrafo justificado, sem recuo na primeira linha, tá? Só que tem que lembrar de colocar um espaço, entre os parágrafos, para ter essa distinção. Bom, notas de rodapé. Notas de rodapé são informações referentes a alguma nota que a gente queira destacar, que encontra-se no texto, E aí a gente numera essas anotações, Por exemplo, escrevi sobre algum software no meu texto, E eu quero especificar, o que é esse software, Fazer alguma definição, que não tem a ver muito especificamente com o texto, com o que eu estou escrevendo, mas eu posso fazer essa distinção, essa inscrição na nota de rodapé, tá? Então, é importante numerar essas notas com índice subscrito, tá? Com um valor numérico, algébrico, desculpa, em uma sequência, numérica, de ordem de aparecimento dessas notas, A primeira nota é sempre 1 e vai essa sequência numérica. Bom, a nota de rodapé ela vai ficar na margem
né, centralizado na margem, né, na margem inferior dessa página, tá? E nós vamos colocar um espaço, tá, entre o texto e essa nota, tá? Só dar um espaço mesmo. E aí a gente coloca uma linha, tá? De 5 centímetros, ok? E embaixo nós escrevemos nossa nota de rodapé. Então, vem o número referente à nota, né? Aqui nesse caso, nesse exemplo, é 1. E vem a anotação, né? O que é essa nota de rodapé. Bom, se essa nota de rodapé, né, referente a 1, for uma nota que passe de 2 linhas, né? Eu tenho que respeitar na minha segunda linha um alinhamento com a palavra da primeira linha, tá? Nunca com um número subscrito, tá? Para dar um destaque maior a esse número, ok? Bom, outra coisa que a gente deve mencionar são os indicativos de seção. Tá? A gente vai fazer esse indicativo de seção de forma numérica, tá? Utilizando números algébricos, né, sequenciais, né? Vem o título, número 1, né, o subtítulo 1.1, o outro subtítulo, né, 1.1.1, ok? E quando a gente não tiver esse título, né, com esse indicativo numérico, né, e nem mesmo um título, né, específico para aquilo, a gente vai ter isso mais específico na folha de aprovação, né, e da dedicatória na epígrafe, tá? Então, nesses 3 casos, a gente não tem esse título e nem um indicativo numérico nessa ocasião. Vai ter ocasiões em que a gente vai ter o título, porém a gente não tem um indicativo numérico, que é o caso de resumo, sumário, símbolos, tabela, índice de figuras, índice de tabelas. Nesse caso, a gente não vai ter um indicativo numérico, né? A gente vai apenas ter o título, tá? Mas aqui vai seguir a mesma sequência lógica, né, da construção, da formatação desses elementos com títulos e com indicativo numérico. O que seria isso? Eu vou colocar, né, o meu título sempre alinhado à minha margem à esquerda, tá? Pode acontecer de que essa norma seja modificada? Pode. Eu posso ter instituições que peçam, né, que esses títulos tenham algum recuo, que seja centralizado, enfim. Isso vai depender da instituição. A norma, ela não obriga que todos os trabalhos acadêmicos sigam a sua padronização, tá? É só um meio, né, uma forma de padronizar, né, para ficar uma coisa mais uniforme, mas não somos obrigados a seguir especificamente isso. Então, as instituições, ela pode também interferir, né, nessas regras e colocar suas próprias regras para esses trabalhos. E então, por isso que é muito importante ler toda a regulamentação para fazer esses trabalhos acadêmicos. Bom, outra coisa é com relação à paginação. A gente vai ter paginação, né, que são a numeração sequencial das páginas. A gente vai contar todas as páginas do trabalho, desde os elementos pré-textuais aos elementos textuais, tá? Vão ser todos em ordem sequencial. Então a gente conta capa, contracapa e assim por diante. Só que uma diferença, a capa, ela não é numerada. A partir da contracapa, a gente começa a numerar com números romanos. Aí começa com 2, porque a capa já é a página 1. Então, a folha, a contracapa é 2, e assim vai até chegar na última página textual, tá? Então, aí a gente vai enumerar com o número romano os sumários, resumo, tabelas de índice, índices de figuras, índices de tabelas, símbolos, enfim. Tudo isso vai ser numerado com números romanos.
Quando a gente chegar nos elementos textuais, né, que aí vai o corpo do meu texto, né, a introdução, o desenvolvimento, enfim, eu vou em uma sequência algébrica. Então, eu vou sequenciar, né, depois que eu termino os elementos pré-textuais, por exemplo, os elementos pré-textuais nesse caso aqui são 5, capa contra capa, enfim, deu 5. Quando eu começar a minha introdução, eu vou começar a minha introdução com o número 6, com o número algébrico. E aí eu continuo a sequência com esses números. Um detalhe, a gente coloca essa paginação na margem superior, né, da página, tá? Com esse formato, alinhado à direita, tá? Bom, numeração progressiva. A gente já ouviu falar disso, né? Tudo que eu falei aqui, né? Algumas coisas que eu falei, alguns grupos já comentaram isso naquela primeira apresentação das normativas, né? Referente aos trabalhos acadêmicos, tá? Então aqui eu só vou dar mesmo uma reforçada. Bom, a numeração progressiva, ela se encontra aí na NBR 6024, tá? E ela fala, né, de como que a gente deve dar algumas instruções com relação à formatação das seções, né, dos títulos e subtítulos. Bom, a primeira coisa que fala é que a gente deve alinhar esses títulos com a margem à esquerda, tá? Sem recuo. E, né, a gente coloca o número, não põe ponto e nem traço, tá? Coloca um espaço, né, um espaço mesmo entre eles, tá? E escreve o título. Na seção secundária, a gente coloca, né, o primeiro número referente à seção, né, onde se encontra esse subtítulo, e um número sequencial, né, no caso 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Só que o primeiro número sempre tem que estar relacionado com a seção primária. A seção terciária, da mesma forma, né? O primeiro número vai se relacionar com a seção primária e o segundo número com a seção secundária. E aí o terceiro vai sequencial. Então aqui a gente tem um número separado por pontos. Só que o número separado pelo título dessa seção vai ser por espaço, nunca por ponto e nem traço, tá? Novamente, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? Não é muito interessante usar várias seções, tá? Então, no máximo que a gente chega, se não me engano, são 6, né? Mas eu recomendo vocês a ficarem até aqui a quarta, tá? Não passarem disso, ok? Como que a gente pode destacar, né, essas seções, esses títulos de seções? A gente pode destacar em negrito, tá? Em todas as letras maiúsculas, né? O que normalmente a gente faz com a seção primária, né? Deixa ela toda em letra maiúscula e em negrito. A seção secundária normalmente ela vem em negrito também e porém sem estar toda com letra maiúscula, tá? A seção terciária normalmente a gente coloca ela em negrito e em itálico, tá? Ou pode ser somente em itálico, e aí fica a critério também das normativas da instituição. E na quarta seção a gente pode deixar em itálico, sem negrito, tá? E subscrito. Tá? Isso também pode ser aplicado nesse caso, tá? Então a gente pode aplicar o negrito, todas as letras maiúsculas, itálico e também sobrescrito, tá? Isso aí vai depender do critério da instituição, como que é a forma que interessa mais para ela, tá? O que a gente também pode implementar nessas sessões é aumentar o tamanho das letras, né, em cada título dessas sessões, tá? Bom, pode acontecer também, né, da gente ter dentro de uma sessão uma subdivisão dentro dela, só que essa subdivisão não tem um título específico, não, ou também não é uma coisa muito pequena para ser definida, né? E não tem necessidade de criar uma seção para definir ela, né? Por exemplo, sei lá, algo que eu queira citar, né?
duas coisas distintas que eu queira falar dentro de uma determinada seção, em vez de fazer uma outra subseção, né, eu colocar uma linhas, né, que seria colocar uma letra, né, a letra A, B, C e falar referente àquele assunto, tá? Então, se eu tenho isso, né, no corpo do meu texto, né, eu falo sobre isso, né, e no texto anterior, antes de começar as linhas, eu coloco, né, na última linha do parágrafo anterior, 2 pontos. E aí, coloco, né, a parêntese e escrevo, né, o que eu quero falar, o que eu quero mencionar, né. Lembrando que nessa linha eu tenho que colocar um recuo, tá? O recuo, ele já vem padronizado do Word, né? E aí eu posso deixar fixo ou também verificar as regulamentações, né? Se tem um valor específico aí para esse recuo, tá? Essas linhas, né? Elas são ordenadas em ordem alfabética, tá? Então vem A, B, C, D, etc. E aí ela começa sempre a frase, né? Com letra minúscula, tá? Justamente porque no parágrafo anterior a ela nós temos 2 pontos, tá? E aí ela começa com letra minúscula e ela vai terminar com ponto e vírgula, ok? Bom, citações, né? As citações, teve um grupo que falou especificamente sobre essas citações, né? Que é referente à NBR 10.520, né? Nós temos dois tipos diferentes de citações. A gente tem a citação direta e a citação indireta. A citação direta é uma transcrição textual da fonte consultada, né? Uma transcrição completa do trecho, né? Que eu exponho durante o corpo do meu texto, né? O primeiro exemplo aqui é quando eu tenho textos, né, citados com no máximo 3 linhas, tá? Então, nesse exemplo aqui, né, o escoamento de ar quente promovido no interior do modelo físico apresentou um aumento de temperatura em relação ao ambiente de 27 mais ou menos 2 graus centígrados. E aí, né, o que vale ressaltar, né, dessa citação direta, nesse caso específico, é que a gente usa aspas duplas, tá? No começo e no final da citação, tá? A gente, para referenciar, né, o autor, né, a gente coloca ele entre parênteses, tá? O sobrenome dele tem que estar em letras maiúsculas. O an, né, da referência. A página, é interessante colocar o volume, tá? É interessante também colocar parágrafo, enfim, né? Se tiver essas informações complementares, é interessante, tá? Quando a gente tem uma citação onde esses textos têm mais de 3 linhas, aí nós temos que fazer conforme esse exemplo aqui abaixo. Nós vamos colocar um recuo de 4 centímetros, transcrever esse trecho, tá? Sem aspas, ok? Nós vamos reduzir a fonte dessa citação, tá? No caso, é recomendado a fonte do tamanho 10. A gente escreve, né, todo o texto, né, que a gente quer citar. No fim, a gente tem que colocar a referência novamente. Ferreira, né, 2014, e a página, né? Lembrar que o Ferreira aqui, né, o sobrenome do autor, tem que estar todo em letra maiúscula nesse caso aqui, tá? Toda vez que a gente tiver uma citação, né, de um autor que estiver entre parênteses, a gente tem que colocar obrigatoriamente, né, o seu sobrenome em letras maiúsculas, tá? Então, esse texto ele vai ficar todo alinhado à margem à direita, né? Com esse recuo de 4 centímetros da margem à esquerda, tá? Bom, a citação indireta, né, é um texto, né, que a gente vai escrever baseado nas informações de outro autor, né, de outra referência, tá? Então, no primeiro exemplo aqui, né, a gente pode fazer uma citação mencionando o autor ao longo do texto, né? Por exemplo, segundo
Leon et al., 2002, a vazão volumétrica ideal, tananã, né, continua o texto, enfim, tá? Aqui vale destacar que o Leon, né, que é o sobrenome da referência, né, do autor de referência, ele está apenas com a letra inicial em maiúsculo, porque ele está inserido no texto. O et al. Aqui eu destaquei porque ele refere-se quando eu tenho uma referência com vários autores, né? Quando eu tiver, assim, mais de 3 autores, a gente usa o et al., tá? Esse et al., ele tem que estar em itálico, tá? O al aqui tem um ponto, tem que colocar, tá? Tem que estar nesse formato aí. O ano da referência, né, do arquivo, né, da bibliografia, ele tem que estar entre parênteses. No segundo exemplo, eu posso ter a situação em que eu faço, né, escrevo o meu texto baseado em outro autor, só que eu não falo, eu não menciono esse autor ao longo da escrita desse texto, né, ao longo da redação desse texto. E aí, o que acontece? Eu preciso citar, né, porque o texto, né, ou a frase que eu escrevi foi baseada nesse autor, nessa bibliografia. Então, eu coloco entre parênteses esse autor, né? Então, se está entre parênteses, né, o sobrenome do autor, ele tem que estar todo em letra maiúscula, né? E, novamente, aqui um destaque para o et al., ok? Bom, aqui nós temos um exemplo, tá? Que foi retirado também de uma norma, que é para falar com relação, por exemplo, a tradução, né, de um idioma para o nosso. A gente pega num livro, né, por exemplo, um livro em inglês, traz a tradução, né? Então a gente tem que, além de referenciar, né, esse trecho, né, no qual a gente faz a citação, né, pegar também, colocar no final que a tradução é nossa, né? Foi sua tradução na hora de fazer esse trabalho, né? Colocar ele aqui. Bom, aqui eu coloquei esse destaque, né? Esse parêntese, 3 pontos, que refere-se à supressão de algum trecho, né? Do texto, né? Que você julgou não ser necessário colocar ali na sua citação. Então, você pode suprimir esse trecho, tá? Então, mais informações sobre essas citações, né? O grupo que falou sobre citações falou bem mais aprofundado sobre isso, tá? Não vou entrar muito nesse critério. Eles falaram muito bem, né? Então, vocês também têm a norma para fazer essas consultas. Bom, com relação às referências, né, também foi apresentado por um grupo, né, a NBR 6023 de 2018, né, a gente teve uma reformulação dessa norma, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer na hora de fazer as referências, tá? É colocar o nome dos autores, né, o título, né, do trabalho, né, o ano, né, que categoria que é esse, que arquivo que é esse, é uma tese, é uma monografia, é um trabalho de conclusão de curso, é um livro, é uma revista, o nome da revista, a cidade, o local onde foi feito, o ano que foi feito, isso é muito importante, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, e vale mencionar que nessas monografias, né, inclui tanto teses, dissertações, né, trabalhos acadêmicos, como livros também, né, enfim. Então aqui, nesse primeiro exemplo, né, do Aguiar, a gente coloca o sobrenome dele em letras maiúsculas, vírgula, coloca o primeiro, né, e o sobrenome, né, o segundo nome dele aqui, né, pode escrever ele todo ou pode apenas colocar as letras iniciais, né, como nesse segundo exemplo aqui, tá? E aí, quando terminar de citar esses autores, né, ponto, tá? Se tiver mais de um autor, né, para separar um autor do outro, a gente coloca ponto e vírgula. A gente coloca sempre em destaque o título do trabalho, tá?
aqui o título da tese dele, avaliação da microbiota bucal em pacientes sob o uso crônico de penicilina e benzatina, tá? Então, foi todo destacado em negrito, tá? Aqui também, né, um livro, né, onde foi destacado o nome dele, Novela e Sociedade no Brasil. Né, aqui é uma citação bem completa, né, tem até o ISBN desse livro, né, tem as referências bibliográficas desse livro. Não é uma necessidade de ser colocado, mas se tiver todas as informações, por que não colocar, né? Então, coloque, né? O que é importante, né, é essa informação aqui inicial, né, o nome do autor, né, o nome, o título, né, do trabalho, o local, a editora, né, e o ano. Isso é a base de toda referência, tá? Vale destacar uma outra coisa, né? As referências, elas são postas normalmente no final do trabalho, né? Nós temos um título específico para as referências bibliográficas, né? E a gente ordena essas referências em ordem alfabética, né? Através do sobrenome de cada um desses autores, tá? Então aqui está numa sequência correta, né? Aguiar vem primeiro, depois Gomes. Aqui, né, para formatação, essas referências, elas vão estar no tamanho 12 mesmo, vão estar justificadas. Aqui não pode ter recuo entre uma referência e outra, né, na primeira linha, não pode ter, tá? Então, ela vai ficar justificada, né, próximo às margens, direita e esquerda, tá? Entre uma referência e outra, a gente deixa um espaço, tá? A gente coloca um espaço entre essas referências, tá? Para ficar bem organizado, tá? Aqui a gente tem também alguns exemplos de monografia em meio eletrônico, tá? Aqui, né, para mostrar como que a gente faz a citação de diversos autores para o mesmo trabalho, né? Então, observe que aqui a gente tem a separação de cada autor por ponto e vírgula, ok? Novamente, o destaque, né, para o título do trabalho, né, o nome, o local, né, a editora, né, e o ano. E aqui é um e-book, então ele colocou e-book, ponto, e colocou disponível em que site você, em que link que você acessou esse trabalho. Informe ele aqui, tá? Toda essa anotação. Informe também o acesso. Quando que você fez o acesso desse arquivo? E também coloque essa informação, tá? Aqui nós temos também a mesma coisa, só que aqui é uma dissertação, né, de mestrado, e aí fez também essa visita, né, consultou essa dissertação através desse link, tá? É interessante destacar que essas dissertações, essas teses, normalmente elas ficam disponíveis no site das faculdades, tá? Então, se vocês, né, que estão começando agora a fazer o trabalho, o projeto e tal, é interessante fazer essas consultas nesses sites, né? O Cefet, eu acredito que também deve ter um site de pesquisa, né, dos seus trabalhos acadêmicos para vocês poderem acessar e poder tirar essas informações, né? Porque é muito relevante em um trabalho, né, em uma dissertação, num TCC, que tenha-se em referências, tá? Consulta, referência de dissertação, né, citações de dissertações, teses, artigos. Artigos são muito positivos, né, quando a gente tem essa diversidade de pesquisas, né, é interessante. Um trabalho com poucas revisões bibliográficas não é muito atrativo, tá? É interessante que se faça mesmo várias consultas, por isso que vocês têm o TCC 1 e 2. O TCC 1 é justamente para vocês reunirem todas essas referências bibliográficas, né, para incrementar o trabalho de vocês. Então, eu recomendo, tá, que vocês utilizem esses sites, né, entrem em sites de faculdades e procurem, né, em determinado, né, teses, né, dissertações para fazerem as suas referências, tá? Aqui a gente também tem algumas referências com relação a publicações periódicas, tá?
Aqui a gente percebe, né, que nessas publicações periódicas, né, a gente está pegando de uma revista em específico, uma revista toda, tá? A gente não tem nada grifado, né, aqui com relação a isso, né, porque a gente não tem um título específico, a gente está consultando aquele material todo, tá? Aqui, ó, embaixo, esse aqui é interessante, porque aqui eu peguei de um artigo específico que estava em uma revista, né? Então, aqui, né, eu citei os autores novamente, e aqui eu tenho o título, né, do artigo em que eu consultei, né, do periódico, da revista Veterinária e Zootecnia. Então, nesse caso aqui, eu tenho que destacar a revista, tá? Então, eu destaco o nome da revista. Se for anais também, a gente faz o destaque do anal, né? E, enfim, tá? Nesse caso, em publicações periódicas, a gente não destaca um título, tá? A gente destaca o meio que foi vinculado esse trabalho. Bom, normas e associações, isso é interessante para a gente, porque a gente trabalha muito com normas, tá? Então, é preciso ter o conhecimento dessas referências, como referenciá-las, tá? Então, a gente coloca o nome, né, Associação Brasileira de Norma Técnica, ponto ABNT, e destaca a norma que a gente está fazendo referência, NBR 14724. E escreve, né, o que refere, qual que é o título dessa norma. Coloca o local, né, aqui Rio de Janeiro, 2.ABNT, vírgula 2011, o ano da norma. E aí, ok. Se eu tiver várias normas, a gente pode usar um recurso em que a gente suprime o nome Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, para não ficar repetitivo, né, que a gente usa uma linha contínua e ponto, que aí vai estar relacionado com o título acima, tá? Só que, né, eu tenho que ter uma sequência lógica, eu não posso colocar isso, né, de primeira sem ter esse destaque aqui, sem ter a Associação Brasileira de Normas Técnicas escrita posteriormente, tá? Né, de forma anterior, ok? Então, eu tenho a primeira norma, coloco essa referência toda. Na segunda, eu posso suprimir a Associação Brasileira, né? Escrevo um traço, ponto, e escrevo as informações referentes a essa norma. Bom, aqui a gente também tem com relação à Agência Nacional de Água, né? E aí nós temos também com o que se refere nesse caso. Bom, a gente também tem informações sobre leis, né? Como que a gente refere leis, né? Enfim, códigos e tal. Isso vai estar tudo lá na norma, na NBR 6023. Vocês fiquem à vontade para consultar. É necessário que se consulte, caso tenha dúvida, tá? É importante fazer essa consulta. Na banca, tá? A gente pega muito no pé nesses detalhes, tá? São detalhes cruciais, tá? Importantes para a avaliação do trabalho de vocês. Bom, com relação às equações e fórmulas que a gente vai apresentar no nosso texto, na engenharia é muito comum os nossos trabalhos virem com essas informações, tá? Bom, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a gente precisa citar, indicar essas equações no corpo do texto. O que eu quero dizer? Aqui, por exemplo, eu coloquei como se eu estivesse lendo uma página, né? Coloquei as margens aqui, né? E aí eu coloquei um parágrafo, né? Um exemplo pode ser observado na equação 1. Ou seja, estou explicando alguma coisa e vou falar de uma equação. Eu não vou colocar, como se segue, né, conforme tal e coloca 2 pontos. Não, coloca o nome da equação. Conforme a equação 1, nós temos tanto, tal. Não coloca 2 pontos e mostra a equação. Cita a equação, tá? Então, aqui, um exemplo pode ser observado na equação 1. Ponto. Qual é a equação 1? Está logo abaixo desse texto que foi, no qual foi citado. Então, aqui eu tenho uma equação, né, informada aqui. Lembrando que essa equação ela tem que estar centralizada e ela tem que estar numerada, tá? Com a numeração em número
arábico, tá? Entre parênteses e alinhado à margem à direita, tá? Então, ele tem que ficar próximo à margem à direita. Como que a gente pode fazer isso? O Word, ele permite, tem um recurso para você fazer isso. Só que eu confesso que eu não sei mexer muito bem nesse recurso. Então, eu coloquei aqui a forma que eu faço para fazer, para expor as minhas fórmulas no texto. Aqui eu coloquei de pontilhado a margem da minha tabela. Eu uso tabela para informar esse texto. É claro que eu não deixo essas linhas, né? Isso aqui só foi para mostrar que eu uso uma tabela. Por quê? Eu uso a tabela e eu consigo colocar, tá vendo o espaço aqui, esse número bem alinhado na margem à direita, né? Então, aí eu fico mais normalizado, né? Mais organizado o meu texto, tá? Isso é bem legal de usar, tá? Eu gosto muito de usar isso, fica tudo alinhadinho, tá? Principalmente o número aqui, né? Que dependendo da configuração que você faz, o número fica totalmente fora, né? A sequência, né? Se você tiver uma equação aqui ou uma outra equação aqui embaixo, né? E aí, dependendo da configuração que você colocar, né? Por exemplo, se você pôr espaço aqui, né? Não vai ficar bonitinho, né? Porque ele vai seguir o tamanho da equação, né? Então, não vai ficar muito legal, né? Não vai ficar bem alinhadinho os números. Então, eu uso esse recurso de tabela, tá? É uma sugestão. Bom, o que deve se observar também é que logo após eu expor essa equação, eu devo apresentar o que é cada uma dessas informações exposta na equação. Obviamente, eu tenho que deixar isso claro, tá? Posso deixar isso claro no texto anterior, né? Aqui, um exemplo pode ser observado na equação 1, onde o valor de E é o modo de elasticidade, o valor de I é a inércia. Posso fazer isso também, né? Ao longo do texto, explicar o que é cada valor que está presente na equação. Posso fazer isso, com certeza. Mas eu posso também apresentar logo abaixo, né? O que é cada um, né? Em cada linha eu apresento o que é cada um dessas variáveis aqui, tá? Então, é sempre importante mostrar isso. Uma coisa que eu pego muito no pé é com relação a ilustrações e a tabelas, tá? Uma coisa que eu sou bem chata, porque também foram bem chatos comigo com relação a esses detalhes. Bom, antigamente a gente não colocava a fonte em cima da figura. A gente colocava a fonte abaixo da figura. E isso mudou tem pouco tempo, não sei. Até minha dissertação ela é construída, né, com a legenda abaixo da figura, tá? Isso também pode ser modificado por cada uma das instituições, tá? Normalmente em artigos que você publica aí, né, as revistas pedem para que as figuras sejam referenciadas, né, com as legendas abaixo dela, tá? Isso aí é critério de cada um. No caso mais específico nosso, né, do Cefet, a gente referencia, né, coloca a legenda das imagens acima da figura, tá? Lembrando que a gente precisa citar essa figura, né, no texto, né? Logo após a gente citar essa figura no texto, a gente precisa apresentar a figura. Então, eu tenho um parágrafo, faço a citação da figura, e imediatamente eu tenho que inserir essa figura, né, após essa citação. Nunca antes e também nunca muito depois, tá? Tem que ser sempre imediatamente após essa citação, tá? Então, aqui a gente tem uma figura, tá? Então, aqui a gente tem um elemento de legenda, tá? Esse elemento de legenda, ele pode ser em negrito, tá? Isso vai depender também da normativa de cada instituição. Aqui a gente coloca figura, escreve figura, o número referente a essa figura também tem que ser sequencial, na ordem que aparecem ao longo do texto. A gente separa a figura do texto, da legenda, com um traço. Figura 1, traço, o que é essa figura, tá? No texto, a gente também escreve figura com F em maiúsculo, tá? E faz a citação, né, referente a essa figura, tá? É bom,
né, que a legenda seja clara, que explique o que é que eu estou vendo, tá? Aqui eu estou vendo microesferas de fosfato de cálcio bifásico. Então, mesmo eu sem conhecer, né, eu sei que isso aqui são microesferas, né? Então, a legenda ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. E aonde eu citei essa figura, também tem que ter alguma coisa lógica que faça sentido para aquela figura estar ali, né? Que tenha contextualização, tá? Não pode ser uma figura do nada, ver figura tal, do nada, né? Sem uma explicação, sem uma base lógica, tá? O que é interessante também a gente mostrar é que abaixo dessa figura a gente tem que fornecer a fonte na qual a gente pegou essa figura, tá? Mesmo que for uma figura que a gente produziu, a gente tem que colocar a fonte elaborada pelo autor, tá? Então, eu tenho que colocar em todas as minhas figuras a fonte. Outro detalhe, né? A legenda da figura ela vai ficar centralizada no texto juntamente com a figura, tá? A figura também ela vai ficar centralizada. Uma outra coisa que eu pego no pé é com relação a gráfico. Eu penei com gráfico, tá? E é uma coisa que muita gente erra. Gráfico é figura, tá? A gente não tem um índice chamado gráfico. Não coloca gráfico 1, traço o nome do gráfico. Não, é figura sequencial. Então, gráfico é figura, tá? Detalhe, gráfico não tem título, né? Quando a gente constrói o gráfico lá no Excel, né? O Excel tem lá aquela opção, né? Pôr o título dos eixos e tal. Os eixos têm título, obviamente. O que a gente não coloca é o título do gráfico. Tá vendo que aqui não tem título do gráfico, aquele título do Excel. Não, aquilo não existe. Outra coisa que também não é agradável é a margem. É a margem que o Excel coloca no gráfico. Aquilo a gente deve tirar, tá? Aquilo não fica bonito no corpo do texto. Não fica bonito, tá? E é uma imagem, né? Então, tira aquela margem, aquela linha que fica aqui contornando toda essa imagem do gráfico. Tira aqui. Outra observação. O gráfico deve ser legível. Deve ter legenda para indicar o que é que está tendo aqui dentro. E, né, a legenda da figura deve explicar esse gráfico, né? Então, é na legenda que vem o título do gráfico. Então, aqui, ó, figura 2. Curvas de resistência à compressão. Está explicando, né, o que são essas curvas. E aqui o título do gráfico. Numérica versus ABN TNBR 16239, né, 2013. Então, aqui, né, nós temos curvas de resistência à compressão. Do lado, nós temos a legenda, né, do que se refere cada uma dessas curvas, né. O que vai explicar, né, o que é numérica, né, e qual que é esse comparativo, vai ser ao longo do corpo do texto aqui onde ele foi citado, tá? Eu tenho, principalmente quando a gente cita gráfico, a gente tem que falar o que é essa construção gráfica, como que foi feita essa construção gráfica. Não como foi feito no Excel, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando, né, de como foi feito esse comparativo. Ele está pegando um valor numérica. Numérica, o que é isso? Então, no texto, ele vai explicar isso. Ele tem que explicar isso para apresentar esse gráfico, né, que não vai fazer sentido nenhum. E essa NBR, né? Qual que é o sentido dela? Isso aqui é uma NBR para tubos, né? Então, ele faz uma comparação dos valores de curva de resistência que a NBR fornece com o que ele obteve numericamente numa análise numérica. Então, isso vai estar tudo lá informado no título e isso é importante que esteja escrito lá. E outra coisa que é importante, o que são esses eixos aqui? O que é esse x aqui? O que é esse lambda zero? Isso também tem que estar no corpo do texto. Senão não faz sentido nenhum esse gráfico. Isso tem que estar explicado, gente. Isso é muito importante. Tem muita gente que deixa isso banalizado, tá? E a gente acaba pegando no pé na banca, tá? Coisas que às vezes é desnecessária ficar repetindo, né? Mas é importante, né, que vocês tenham essa consciência.
Novamente, a gente precisa colocar a fonte de onde a gente pegou essa figura, essa imagem, tá? Bom, outra coisa que é interessante falar é que em uma mesma imagem eu posso ter duas figuras diferentes. Por exemplo, aqui eu construí duas imagens. Eu construí, né, um esquema onde eu mostro a geometria, né, e o carregamento de uma barra vertical, tá, comprimida, ok? E aqui no segundo eu construo um gráfico de força versus deslocamento. Então eu coloquei, né, eu achei interessante colocar essas imagens próximas uma da outra, lado a lado, que eu vou ocupar menos espaço no corpo do meu texto e vai ficar melhor, mais agradável para aquela pessoa ver, né, e entender a sequência da imagem, tá? Só que essas duas imagens é uma só, é a figura 3, comportamento de barras com curvatura inicial. Então eu coloco aqui entre parênteses, né, o índice A, né, referente a essa figura, coloco também um subtítulo para essa figura, então geometria e carregamento, aqui está mostrando a geometria e o carregamento da barra, e B para esse gráfico, gráfico de força versus deslocamento transversal. E assim, né, eu posso, né, trabalhar melhor, né, conforme o texto, tá? Eu posso fazer citações diferentes para cada uma dessas imagens? Posso, eu posso referenciar apenas essa imagem. Como? Figura 3A. Posso colocar figura 3A, tá? O Azinho perto do 3. E comentar sobre essa imagem, falar alguma coisa, ou referenciar sobre esse gráfico. Na figura 3B, né, nós temos um gráfico de força e deslocamento, né? E a gente percebe e tirar suas conclusões acima desse gráfico. Pode fazer tranquilamente. Precisa ser uma do lado da outra? Não. Dependendo da imagem, a gente pode colocar uma em cima da outra, que é esse caso aqui. Nesse caso, não ficaria interessante uma figura ficar do lado da outra, né? Não ia ficar visualmente agradável, então eu coloquei uma sobre a outra, tá? E fiz, né, a legenda única para essas duas figuras e dentro aqui de cada uma dessas figuras, né, logo abaixo, tem o que refere cada uma delas, né, A e B. E expliquei no texto, né, da mesma forma. Como que eu posso fazer, né, a inserção dessa imagem, né, de forma que elas fiquem alinhadas? Novamente, eu uso o recurso da tabela. Eu coloco uma tabela aqui, tá? Principalmente nessas imagens, uma do lado da outra, né? Porque se vocês forem tentar inserir uma imagem do lado da outra, não vai ficar legal. Uma vai pegar e sobrepor, né? Como se estivesse perto de um texto, vai ficar uma coisa bem bagunçada. Então, criem uma tabela, né? Ocultem a linha, ó, tá vendo? Que não estou enxergando a tabela aqui, tá? Mas tem uma tabela aqui que eu criei. Criei uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque em uma linha, né, na primeira linha eu coloco a imagem e na segunda eu coloco esse subtítulo, tá? E faço, né, oculto as linhas dessa tabela, né? Faço o ajuste e coloco, né, no meu texto, tá? A mesma coisa para essa imagem aqui. Só que essa daqui é mais fácil de inserir manualmente, sem o recurso da tabela. Mas eu prefiro a tabela porque as imagens ficam totalmente organizadas. Bom, outra coisa, né, que a gente pode fazer, né, essa imagem aqui, por exemplo, eu fiz algumas modificações nela. Eu obtive essa imagem através desse link aqui, tá? Não tem, é um link de uma página, né, uma página específica, né, de um site específico, tá? E aí, eu peguei a imagem que eles tinham e fiz modificações, né? A imagem que ele fornecia não era exatamente essa, tá? Então, eu adaptei. Então, eu coloco fonte, adaptado de X lugar, tá? Eu posso fazer isso. Posso colocar o nome do autor, né? Que eu fiz a adaptação e o ano, né? Adaptado de tal lugar, o ano do arquivo, tá? Pode fazer isso tranquilamente, eu acho ótimo, tá? Isso mostra que vocês estão fazendo trabalho, estão se dedicando para aquilo, né? E estão compreendendo, né? Isso que é o mais importante. Outra coisa que eu pego no pé é com relação à tabela, tá? Primeiro,
tabela não é quadro, tá? Quadro e tabela são coisas diferentes. Tabela não tem linha vertical. Tabela não tem linha vertical. Gravem isso na cabeça de vocês, tá? Tabela não tem linha vertical, tá? Só linha horizontal, como é apresentado aqui. Também a legenda da tabela é apresentada na parte superior dessa tabela, tá? Então aqui, ó, eu coloquei, né? Novamente, a legenda também tem que explicar o que é essa tabela, né? Então, a tabela 1, tolerâncias dimensionais e propriedades mecânicas do aço para tubos circulares. Então, aqui eu tenho as tolerâncias dimensionais e as propriedades mecânicas. Poderia fazer uma tabela para cada? Poderia. Só que essas tolerâncias dimensional ia ser uma tabela muito pequena. E eu não acho interessante. Eu não gosto de trabalhar com tabela muito pequena, que ela fica no meio do texto. Eu não acho agradável visualmente. A tabela, para mim, ela tem que ocupar, ela tem que enquadrar na margem da página, tá? E o que é interessante é você trabalhar a tabela, tá? Então, aqui, né, eu trabalhei a tabela, fiz o destaque dos títulos da tabela, né, tolerância dimensionais, propriedades mecânicas, eu posso fazer isso, tá? Eu posso destacar alguma coisa, ou eu posso destacar a linha entre os títulos, tá? Eu posso colocar uma linha mais grossa aqui, né? Enfim, eu trabalho essa tabela. Olha como a minha tabela ficou bem organizada, né? Tá bem alinhado os números, né, e tudo mais. Embaixo, tá? Eu também posso fazer, né, algumas, como se fosse uma nota, né, referente a essa tabela, né, ela vai ficar sempre abaixo dela, tá? Então, eu fiz uma nota aqui na qualidade. Eu coloquei um índice 1. E logo abaixo eu expliquei o que era, né? O que era, né? Porque o que significava esses números aqui, né? Aço carbono, enfim. Bom, e aí eu também tenho que colocar, dependendo da situação, né? Se não é uma tabela que fui eu que fiz, eu tenho que colocar a fonte dessa tabela, tá? Então, nesse caso aqui, eu elaborei essa tabela, então, elaborada pela autora. O que é quadro, então? Quadro, ele vai receber o nome de quadro, tá? Também vai seguir na mesma lógica da tabela, né? Então, tem o quadro 1, quadro 2, enfim. A legenda também vai ficar na parte superior do quadro. O quadro, ele tem tanto linhas horizontais quanto linhas verticais. Eu, particularmente, não gosto de quadro. Isso até mesmo porque eu acho muito muito rústico, eu não acho agradável de ver, né, visualizar. Eu acho que é agradável a tabela, né, que a gente consegue, né, ver ela toda trabalhada assim, é muito tranquilo. Agora, quadro, eu não sou muito fã, tá? Mas tem quadros que são bem elaborados, né? Quadros comparativos, enfim, isso é bem interessante. Eu recomendo vocês a trabalharem com tabelas e quadros. Por quê? Porque tem certas informações, principalmente na engenharia, que ficar lendo para engenheiro já é complicado, tá? A gente gosta de algo mais visual. Então, tabela é um mecanismo visual interessante, quadro também, imagem também, né? E imagem está incluindo gráfico, tá? Em toda informação que você coloca, consegue expor em um gráfico, em uma tabela, é muito atrativo, principalmente na nossa área, principalmente. Trabalhar esses dados em tabelas e em gráficos é algo super interessante e eu recomendo para vocês. Uma outra observação com relação às tabelas e até mesmo para os quadros é com relação à quebra de um quadro. Por exemplo, lembrando que quadro e tabela ele deve ser citado ao longo do texto, né? Eu cito no parágrafo anterior, né, a exposição dessa tabela, né? Eu cito lá a tabela tal, ela apresenta tal, né, conforme a gente viu nas figuras, e apresenta a tabela. Pode acontecer que a tabela é muito grande e quebre, né, de uma página para outra. O que a gente pode fazer e que é recomendação? A gente escreve aqui, ó, na legenda da tabela, né? Tá o nome da tabela, a gente escreve, coloca um parêntese no final da legenda, continua. E aí, né, quando for para outra página, né, a gente repete a legenda, tá? E repete também
esse cabeçalho aqui. Por exemplo, se a minha tabela quebrou aqui, ó, no meio aqui, por exemplo, quebrou nessa linha entre VMB 350 e VMB 250 cor, eu tenho que repetir, né, toda esse título da minha tabela aqui, tá? Esse cabeçalho da minha tabela e a legenda. E aí a gente coloca, né, no final da legenda, entre parênteses, conclusão, tá? Então, no pedaço, né, onde ocorre a quebra, a gente coloca, né, no fim da legenda continua, e no outro pedaço a gente repete o cabeçalho da tabela e coloca na legenda conclusão, tá? Então, isso é muito importante, que muita gente não sabe lidar com essas quebras, tá? E fica algo bem estranho, tá? Imagine você tá lendo um trabalho, em uma folha tem um pedaço da tabela, tá? Com o cabeçalho, e na outra não tem cabeçalho. Como que você vai relacionar aqueles valores que estão na tabela? Como? Não tem como, porque você não tem um cabeçalho. E é preciso repetir esse cabeçalho, tá? Essas partes são partes importantes porque são partes visuais e são critérios importantíssimos na boa apresentação do trabalho, tá? Então, por hoje é só, tá? Fiz um vídeo um pouco extenso porque você já tem umas semanas aí que não vê vídeo nenhum, tá? Então, no próximo videoaula, né, eu continuo explicando essa construção, essa elaboração do projeto de pesquisa, tá?